Alô, velhinho, dando sequência aos nossos vídeos sobre os 3 pilares da fotografia. Hoje vamos falar sobre o diafragma. E lembrando que é importante falar sobre fotografia, nesse caso, porque ela é a base do nosso vídeo, né? Se tiramos uma boa foto, muito provavelmente, e vamos fazer também um bom vídeo. Além de que se nós aprendemos a dominar a nossa câmera, os 3 pilares, nosso vídeo vai estar 100% na nossa mão, da nossa cabeça e não dependendo do nosso equipamento. Luz, câmera e producena. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o diafragma é que ele não está na nossa câmera, ele está dentro da nossa lente, é ali dentro. Ele na verdade não é uma coisa, ele é tipo uma janelinha, como o obturador, que ele é uma portinha. O diafragma também é um tipo de portinha, né? É uma comporta que ela vai abrindo e fechando conforme a gente precisa que entre mais luz ou menos luz. E essa é a função do diafragma, é deixar que entre mais luz ou menos luz para a lente, né? É mais um dos ajustes que nós temos na câmera, no caso na lente, para definir como vai estar a nossa imagem, né? O quanto de luz entra para que a imagem fique equilibrada. Mas não é só isso. A abertura e o fechamento do diafragma, ele tem também um detalhe específico que o pessoal gosta muito. Quanto maior o número que a gente colocar ali, no caso F, né? F22, F8, mais fechadinho vai estar ali a nossa lente. Então vai ficar com um buraquinho bem pequenininho para entrar pouca luz e assim todo o nosso fundo vai ficar bem focado, tanto que está na frente quanto atrás. E quando o número é pequenininho, ele é 1.8, 1.0, significa que a lente está na sua abertura máxima. No caso, se for o máximo esse da lente, né? Quanto menor, mais aberto vai estar nosso diafragma para que passe mais luz por dentro da nossa lente. E consequentemente, né, o efeito dela é que o nosso fundo fique bem desfocado e que o nosso assunto só mais na frente, onde estivermos focando, que vai ficar focado. Dá só uma olhadinha nesse desenho agora, que com ele tu vai enxergar um pouquinho melhor o que é esse negócio de diafragma e do desfoque. Que quanto mais aberto, mais focado, quanto mais fechado, mais área em foco eu tenho, mais profundidade de campo. Porém tem um problema, quanto menor for esse número, né, 1.4, 1.2, tem umas de 1.0, menor é o ponto de foco. Ou seja, se por exemplo 2.0 pega bem o meu rosto aqui até as orelhas focado, 1.2 vai pegar assim só os meus olhos, por exemplo, e vai ficar até uma parte do meu rosto e orelhas desfocadas. Então vai ficar mais difícil de acertar o foco, porque vai ter só alguma área específica em foco, né? Vai diminuindo a tua área. E ele funciona exatamente como o nosso olho, porque presta atenção, às vezes a gente tem a sensação, na verdade, de que a gente está enxergando tudo em foco, que tudo que está na nossa volta a gente enxerga como se estivesse tudo focado. Mas não, a gente não está focando o olho em tudo ao mesmo tempo, a gente está focando só num ponto. E presta atenção que só onde a gente está olhando, por exemplo, eu estou olhando para a lente, agora está bem focado, mas todo ao redor está desfocado, exatamente como a lente faz. Só que a nossa mente, ela tem um registro de tudo que a gente já viu e a gente tem uma sensação de como se a gente estivesse vendo tudo plenamente focado, tudo com a maior nitidez, tudo bonitinho, mas na verdade não. É só um ponto que nós estamos focando o nosso olho. Agora faz outro teste. Olha bem para o teu dedo. Tá. E presta atenção. O fundo não está desfocado, mas o teu dedo está bem focado, não tá? Agora faz ao contrário. Muda o foco do teu olho para o fundo, como fiz agora. E presta atenção, o teu dedo está desfocado. E é exatamente assim que funciona a lente, né? Essa abertura de diafragma. Quanto menor o número, mais aberto ele vai estar, mais luz entra e mais desfoque nós temos no fundo, ou seja, menos profundidade de campo. Ou seja, eu não consigo enxergar muito, definir o que está no fundo, o que está mais profundo, atrás. Então, quanto mais fechado, mais profundidade de campo eu tenho, mais eu enxergo lá atrás também. Te inscreva no canal. Tem um detalhe também que às vezes a gente compra uma lente que ela está escrito assim, é f3.5-5.6. O que significa isso? Significa que a abertura da lente, do diafragma da lente, varia conforme o zoom. Que provavelmente a tua lente é
18,55. Então, quando ela está em 18, ela vai estar com abertura máxima de 3,5, e quando ela está em 55 milímetros, 55, ela vai abrir no máximo até 5,6, o diafragma dela. Então, isso complica. Às vezes tu pensa, puxa, como é que se a lente é 3,5, como é que ela não está abrindo mais o diafragma? É porque ela provavelmente está no zoom máximo dela em 55mm, né? Porque ela tem essa variação de abertura por causa do zoom. Mas tem algumas lentes mesmo tendo zoom que a abertura é fixa, né? Mas geralmente são mais caras. Detalhe importante também é que se a nossa lente, por exemplo, ela é 1.8, na fotografia, eu não tenho certeza se no vídeo também, eu acho que não, eu nunca percebi pelo menos. Se ela é 1.8, ela vai ter uma maior nitidez não em 1.8. Se tu quer mais qualidade, mais nitidez na tua foto, não tira a foto com a abertura máxima dela. Tira em 2.0, 2.8, sobe um pouquinho que é para te aproveitar mais a nitidez da tua lente. Isso é para todos, assim, o importante é que se tu quer mais nitidez, fecha um pouquinho, né, do máximo que a tua lente consegue abrir. Além disso também a gente tem o sweet spot, o ponto de maior nitidez da lente, que nem se a gente abrir um pouquinho ela vai ter mais nitidez, mas tem um ponto, uma abertura que ela vai ter nitidez máxima, assim, que ela chega no ponto máximo dela, que isso tem que testar de lente para lente, né? Mas dá para dizer assim que o f-stop de maior nitidez que o pessoal considera assim, uma nitidez muito boa, geralmente é o f8. Então se tem uma lente que quer que tudo fique bem nítido, bem bonito, no máximo que a lente consegue entregar é o f8, mas cada lente tem a sua, então pode ser que alguma seja o 5.6, pode ser que a lente seja muito cara, então logo nos primeiros f-stops ela já tenha uma nitidez muito fantástica, mesmo nessas pequenas aberturas, enfim. Mas no f8 a gente dá para dizer que é um padrão, assim, tu quer que tudo fique bem focadinho e tal, então deixa no f8 que é sucesso. Outro detalhe que cria esse desfoque também é o zoom. As lentes zoom geram um desfoque no fundo, mesmo que tu esteja em, sei lá, f4, f5.6, quando tu dá o zoom na lente, ela cria um pouco mais de desfoque no fundo, mesmo que ela não seja assim muito aberta. Por quê? Por causa da distância que existe entre a pessoa e o fundo, e no caso também da lente e a pessoa, porque são dois fatores que geram esse desfoque na nossa foto, que é a abertura da lente e a distância da pessoa com o fundo. Já se tu vai fotografar em estúdio, por exemplo, tu não precisa de umas super aberturas assim, porque tu tá com um local controlado, tirando uma foto controlada ou fazendo uma filmagem controlada, então tu não precisa usar o máximo da tua câmera. Tu tem controle, tu pode criar ali com luz artificial a iluminação que tu precisa, colocar a pessoa no lugar que tu precisa, na posição, e aí tirar a foto com a maior nitidez, tendo focado certinho, né, com controle. Então tu não precisa de super aberturas e às vezes nem de desfoque, porque tu precisa até que o fundo apareça, ou o fundo é indiferente. Vamos agora a alguns exemplos. Eu tirei umas fotos mostrando, né, o númerozinho ali, o f-stop, e como ficou a foto. Pode perceber que conforme a gente vai aumentando o nosso F, no caso a abertura do nosso diafragma, mais vai aparecendo o fundo ali do nosso Shikamaru, do nosso personagem, né? Enquanto mais nós descemos o número, que ao mesmo tempo vai abrindo mais o nosso diafragma, vai entrando mais luz e vai desfocando mais o fundo. Esse foi o nosso vídeo sobre diafragma, eu espero que tenha gostado. Então isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, compartilhe o vídeo para o canal crescer cada vez mais e te vejo no próximo episódio de Producena.